Olá, queridos! Nós estamos na nossa jornada de como estudar a Bíblia para crescimento pessoal. Nós focamos no método indutivo, que tem 3 passos: observação, interpretação e aplicação. E durante esses vídeos, agora, nós estamos entrevistando os pastores com sua experiência de estudo bíblico para nos ajudar a compreender um pouco mais e como é a prática da observação. E depois nós vamos também conversar um pouquinho sobre aplicação. Então, uma alegria ter você conosco aqui nessa jornada, e saiba que o estudo bíblico para crescimento pessoal sempre vai ser benéfico para a sua vida cristã, para a sua utilidade no ministério. Hoje, na nossa entrevista, nós temos o pastor Nelson Galvão. Vou colocar aqui, chamar a ele. Olá, Nelson, tudo bem? Oi, Bima, tudo jóia? E você, tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Para nós é um privilégio tê-lo aqui, você que é pastor batista, tem estado aqui conosco no Ministério Prega a Palavra, diretor da parte acadêmica e instrutor dos professores, né? Aquele que coordena o treinamento e certamente, além da parte homilética, que é a forma da pregação, muito do seu tempo também é dedicado a instruir os pastores como tirar verdades. Mas agora nós queríamos saber um pouco de você, a sua família. Então, se apresente, Nelson, para a gente conhecer um pouco mais, e fale um pouquinho aí do seu canal de Frente com o Texto, que também é uma maneira de ver a aplicação já completa do método estudo bíblico, né? Então, Nelson, se apresente, por favor. Legal, obrigado, pastor Bima, obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço, pelo tempo aqui junto com você, com o pessoal aí. Eu sou casado com a Simone, a dona Simone, é uma santa que tem estado comigo já. Esse ano completamos 24 anos de casados, nós temos um filho. Tem festa, hein? Opa, tem que ter. Temos um filho, o Matheus. O Matheus está com 18 anos, está cursando aí a universidade, começou esse ano, aí em tempo de pandemia, um tempo de desafio, né, para todo mundo, mas Deus tem sido gracioso conosco. Nós temos atuado no Ministério Prega a Palavra desde 2012, né, no início de 2012, e na ocasião nós fomos enviados, morava em São José dos Campos, e nós fomos enviados para o Nordeste, para Natal e depois Recife, onde nós fizemos também uma parceria com o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Lá eu fui o deão acadêmico, né, enquanto atuava no Prega a Palavra. E fui professor de MEB. Então, olha aqui, não sabia. Verdade. Então, assim, a interpretação bíblica está no nosso coração, é o que Deus tem nos despertado em relação às Escrituras. Deus, ele se revelou e ele decidiu se revelar por meio da sua palavra, né? Então, não é opção nossa interpretar o texto corretamente. É o nosso dever, porque nós queremos ouvir a mensagem do Senhor para nós, a verdadeira mensagem, né? Então, desde então, nós temos atuado nessa área, e no ano passado, no início do ano passado, então, nós tínhamos um desejo já há algum tempo de começar um ministério, um projeto, né, que ajudasse pessoas que não têm formação acadêmica, não têm formação teológica, a interpretar o texto corretamente. Então veio a ideia no início da pandemia, né, de começarmos a trabalhar aí no YouTube. O primeiro passo foi descobrir o que é YouTube, né? Para depois, então, a gente começar. Então, semanalmente, a gente trabalha um livro da Bíblia, no De Frente com o Texto. Já trabalhamos 1 Pedro, já trabalhamos Abacuque, o Evangelho de Marcos, e agora estamos estudando Jonas. Então, semana após semana, nós trabalhamos um texto, projetando o texto na tela, e aí ajudando, então, as pessoas a entender o texto corretamente
e aplicá-lo, então, para as suas vidas. Além disso, a gente tem também as dicas. Nós, além de, então, de estudar o texto, nós vamos também dando dicas de como interpretar o texto corretamente, para que as pessoas possam, aí no seu estudo diário, individual ou em grupo, possam ter as ferramentas necessárias para interpretar o texto corretamente. Então, resumidamente, é isso aí, Bima. Ok. E na descrição do vídeo aqui, você depois pode clicar aí, vai ter o link do canal do Nelson, de frente com o texto. E aí assine o canal, você pode receber, então, as informações de quando tem vídeo agendado. É toda quinta-feira que você tem vídeo novo? São 2 dias, terças e Ok. quintas. Na terça-feira são vídeos gravados, onde nós estudamos, então, com aquele texto projetado na tela, né? Então, toda terça-feira nós estamos agora estudando Jonas. E às quintas-feiras nós estamos estudando Salmos, só que é ao vivo. Olha Às que 8 legal. horas da noite, toda quinta-feira, nós temos convidado aí vários pastores, colegas, inclusive você, Bima. Nós estamos tentando agendar uma data aí Vai para ser um você estar privilégio para mim. conosco. Vai ser Sim, um sim. privilégio. Então, toda quinta-feira, 20 horas, estamos expondo um salmo após o outro. Essa semana, ontem mesmo, nós tivemos aí a presença do pastor Paulo Santana, que está pastoreando a igreja de Monte Verde. Ele esteve expondo para a gente o Salmo 22, fantástico, porque o Salmo ele aponta aí para Cristo, né? E aí, semana que vem, já vai ser o Salmo 23, que é Olha. o salmo mais famoso das Escrituras, né? Então, assim, semana após semana, a gente vai estudando juntos aí um salmo. Ok, para você que vai assistir esse vídeo quando ele for publicado, então, ontem para o Pastor Nelson foi dia 12, hoje nós estamos gravando no dia 13 de agosto, então o vídeo vai estar saindo na quarta-feira, então amanhã vai estar, que seria amanhã da nossa publicação, você vai publicar então o Salmo 23. É Obrigado, isso? Bima, esqueci desse detalhe. Não, mas é ao vivo aqui, no sentido da Sim, gravação, né? sim, sim, sim. Sim, E, é isso aí. obviamente, quem assistir esse vídeo muito depois vai saber que já passou a oportunidade, mas Isso. tem que lembrar: terça-feira à noite, quinta-feira, há vídeos no canal de frente com texto, né? E aí, Nelson, o grande desejo nosso aqui, através desses vídeos curtos, é ajudar, principalmente o pessoal que não tem muito aquele hábito de estar ali entendendo, né, a observação de um texto bíblico, a trazer a experiência pastoral, aquilo que a gente faz no dia a dia, antes da pregação ali, a eles terem os nossos olhos quando a gente contempla ali o texto. Então, como é que você faz isso? Recebeu o desafio para pregar, está com o texto ali na sua frente, o que você busca observar? Que dica que você dá para o pessoal a treinar os seus olhos para observar melhor o texto bíblico? Sim, muito legal, Bima. A sua pergunta é muito boa. A gente vive num contexto hoje de subjetivização, né? Ou seja, a gente vai para o texto e quando abre o texto, a gente quer dar o nosso sentido para o texto. Então, me chamou a atenção uma coisa aqui no texto, e aí a gente começa a pensar sobre aquilo, como que aquilo se aplica a nós, assim, diretamente. Isso é a subjetivização, isso é um perigo enorme. Então, diante disso, o que a gente precisa fazer para se esquivar disso, se livrar disso, né? A gente precisa, antes de mais nada, ter em mente que o que a gente quer achar é a intenção do autor. Qual foi, então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual foi a intenção do autor ao escrever o que ele escreveu? O que importa nesse momento não é a minha intenção, não é a mensagem que eu quero, né? Não é o sentido, o significado que eu quero dar para o texto, mas sim eu quero buscar qual é o significado que o próprio autor deu para o seu texto, qual a intenção que o autor deu para o seu texto. Então,
É como uma viagem, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente já tem o destino em mente. Bom, pelo menos a princípio deveria ser assim. Né? Então a gente sai de casa, pega o carro, então a gente já sabe o destino, para onde a gente vai. Então a mesma coisa com o texto. Espera aí, eu quero ir para a intenção do autor. Né? Bom, com isso em mente, então agora a gente vai planejar a estrada, vai planejar o caminho que a gente vai fazer até chegar lá. Né? E o primeiro passo é, bom, se o autor ele tem o destino que ele quis, a intenção, ele tem a intenção, e eu quero chegar nessa intenção, então esse autor, ele, de acordo com esse propósito, ele escreveu de uma forma específica. Né? E é o que nós chamamos de gênero literário. Então, Ô, Nelson, só Oi. interromper um pouquinho o seu raciocínio, que você vai entrar no novo tema, mas sim. esse seu tópico é muito importante, porque o pessoal faz com a Bíblia o que não faz com nenhum, acho que outro estilo literário ou texto literário. Você escreve deixa um bilhete para os seus filhos ou para sua esposa, estou indo para o trabalho e volto às 5 da tarde. Aí a esposa ou o filho, peraí, esse 5 da tarde aqui pode ser 8, pode... E dá a interpretação que quer. Mas o que você está falando é muito importante a gente ser lembrado que a gente tem que aprender o que a gente faz muitas vezes quando a gente lê um bilhete, uma mensagem lá no WhatsApp, que a gente quer entender o que ou quando a gente escreve, a gente quer ser entendido conforme a gente escreveu. Né? Perfeito, perfeito. Eu gosto muito daquele meme, né? Se você está no trânsito e você está dirigindo lá e você vê uma placa, né? Depressão na pista. Como é que você interpreta isso? Você acha que é um grupo de pessoas que está triste lá na beira da estrada, com depressão, nossa, que coisa, melancólico? É assim que a gente interpreta? Não. O contexto determina o texto, né? O sentido do texto. Né? Então, é a mesma coisa que que a gente deveria fazer em tudo quanto é tipo de literatura, inclusive as escrituras. Né? Ok. E aí eu te cortei aí quando você estava falando no modo literário, um gênero literário aí que é muito importante quando a gente vai... Então, é como frutas. Né? Pensa, então, que quando você vai saborear uma fruta, eu fui uma vez em Moçambique, nós temos grupos de pastores sendo treinados em Moçambique, né? E lá o pessoal me apresentou uma fruta chamada maçã. Não sei se você já ouviu falar, Bima. A maçã, o formato dela parece um maracujá. Ela é grande, assim, é maior que uma bola de tênis, bem maior. Só que ela é dura como um coco. Dentro mesmo é molinha, parece mesmo, até o gosto parece um maracujá. Mas por fora parece um coco. E aí eu perguntei para a pessoa que me apresentou a fruta, né? Como é que se come isso? Aí ele pegou a fruta e tacou no muro que estava lá perto. Aí ela partiu no meio. Ela falou: pronto, agora você pode pegar com a mão mesmo e comer. Né? Se você come essa maçã dessa forma, não é a mesma forma que você vai comer uma uva, não é a mesma forma que você vai comer uma banana e assim por diante. A mesma coisa é o texto bíblico. A Bíblia ela tem vários gêneros literários, várias formas que os autores escreveram para escrever o que escreveram. Então tem poesia, tem narrativa, tem profecia, tem evangelhos, etc, etc. A Bíblia ela é riquíssima de gênero literário. Então, eu preciso observar que gênero literário que eu estou lidando, que eu estou estudando, para quê? Para saber como lidar, como saborear. Né? Eu não vou tacar no muro, eu não vou usar garfo e faca, eu não vou usar... Qual que é a forma que eu vou saborear, então, aquela fruta? Qual é a forma que eu vou entender aquele texto como deve ser entendido? Né? Por exemplo,
se eu estou lidando com uma poesia, é bem interessante Jonas. Lá no nosso canal, no De Frente com o Texto, a gente está estudando Jonas, você já deve ter pregado, você já pregou com certeza aí Jonas várias vezes, é professor também no Prega a Palavra, já ensinou no Prega a Palavra. Jonas é interessante, ele é um livro profético. Então o gênero literário dele é profecia, só que a profecia de Jonas é um oráculo por ser profecia. Ele é disposto de forma narrativa. A gente tem a história de vida de Jonas, do que aconteceu com Jonas, né? Acontece que chega no capítulo 2, é uma poesia. Uhum. Então perceba, tem profecia, tem narrativa, tem poesia. Então eu preciso saber lidar com essas nuances do texto bíblico, né? Então, quando é narrativa, eu vou lançar mão de ferramentas próprias da narrativa para me ajudar, então, a entender qual a intenção do autor. Quando é uma poesia, capítulo 2, né? Uhum. Quando é uma poesia, então eu vou lançar mão de ferramentas próprias da poesia para poder entender, né, o que está acontecendo, qual é o significado que o autor quis dar para o texto. Uhum. E aí, quando vamos pensar aqui num texto... Pode ser o Jonas aí mesmo. De Jonas, Eu estou mencionando. Você vai pegar o capítulo 1, por exemplo, ali. O que você aconselha o pessoal a observar? Ali, por exemplo, a gente tem... Vou dar um exemplo aqui. O Desceu, né? Que é uma repetição. Coisas como essa. Que outras coisas que você daria de dicas que, a partir de Jonas, você poderia aplicar em outros textos também? Sim, sim. E aí, Enriquecer então, a o caminho que a gente está fazendo aqui é, primeiro, vamos recapitular, né? Eu quero chegar no destino que o autor quis dar para o texto. Depois eu me pergunto a forma como ele escreveu o que escreveu, que é o gênero literário. Então, no caso lá de Jonas, né? É uma narrativa. Sendo uma narrativa, quais são as coisas, os elementos que eu preciso observar numa narrativa? Tem autor, né? Tem enredo, né? Tem o clímax, cenas, né? Os personagens, né, envolvidos, né? Quando eu falei de autor, eu quis dizer narrador, na verdade. Bom, então, são esses elementos que eu vou observar, né? Por exemplo, em relação aos personagens, a gente tem vários personagens ali. A gente tem Deus falando com Jonas, a gente tem Jonas, a gente tem os marinheiros, né? Tem até o grande peixe, né? E aí você precisa, então, se perguntar, peraí, quem que é o personagem principal? Isso aqui é muito importante no texto, né? De uma narrativa. E aí, algumas pessoas se concentram no peixe. Parece que a discussão do livro inteiro de Jonas é o peixe. Será que é possível? Será que não é possível? Será que é científico? Será que não é científico? Aí perde de vista o objetivo do autor. Lembra? Do destino, né? De onde o autor queria que nós chegássemos. Então, algumas pessoas acham que é o peixe. Outras pessoas vão dizer, não, é o próprio Jonas, né? Tá falando de Jonas o tempo inteiro. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, a Bíblia é o livro que trata sobre Deus, é a autorrevelação de Deus. Então, o personagem principal é Deus. Inclusive, nessa narrativa, o texto começa com Deus fala para Jonas, né? Deus manda o vento, o mar, né? E aí o barco vai quase a pique, e no final o texto termina com Deus. É Deus dando ordem ao peixe para que engolisse Jonas. Então, isso é importante por quê? Porque eu vou me concentrar no que o texto está revelando a respeito de Deus. E ali ele vai mostrar o coração de Deus, que é o coração de juízo, um coração de soberania em enviar juízo para aqueles que se rebelam contra ele,
Deus, então, ele envia Jonas para mandar juízo para Nínive, inclusive um povo estrangeiro em relação a Israel. Então, o coração de Deus é um coração soberano. Deus é soberano com um coração, então, de justiça, que revela justiça. Mas também é um coração de misericórdia. Por quê? Bom, a gente vê a misericórdia de Deus durante a narrativa, né? Os marinheiros, diz o texto lá que os marinheiros são pagãos, né? Eles até jogam em sorte para ver, né, quem que era o culpado. Eles oram a vários deuses, né? Eles são, portanto, politeístas, eram politeístas. Então, eles também poderiam, eles estavam sujeitos ao juízo de Deus. Mas Deus usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia quando eles se voltaram para ele, suplicando, então, por misericórdia. Né? O próprio Jonas, o fato dele não ter se afogado, né, e ter sido levado por um submarino, isso mostra, então, a misericórdia de Deus, o coração misericordioso de Deus. Então, se por um lado a gente vê o coração rebelde de Jonas fugindo de Deus, por outro lado, a gente vê o coração de Deus, de justiça, mas principalmente de misericórdia, derramando misericórdia para com aqueles que se voltam para ele. E a gente vai ver isso o tempo inteiro em Jonas. No capítulo 2, o próprio Jonas experimenta isso. Capítulo 3, os ninivitas vão experimentar isso. E por fim, no capítulo 4, Deus vai ensinar isso para Jonas, né? O seu coração de misericórdia. Então, a dica aí é muito importante. É verificar o que o texto está nos mostrando sobre Deus, a respeito de Deus. Muito, muito joia. E já pega uma transição aqui para o outro tema, né? Nós estamos caminhando para o final. A gente que gosta de ler, de estudar ali o texto bíblico, muitas vezes fica maravilhado com essas descobertas. Mas o propósito também da palavra é transformar as nossas vidas. Então, fala um pouquinho sobre a importância da aplicação do texto no nosso estudo bíblico. Sim. Eu me lembro, na minha juventude, quando eu fui numa escola bíblica dominical, numa igreja muito conhecida em São Paulo, e lá estava um dos teólogos que, na época, eram famosíssimos no Brasil, e ele estava dando aula de EBD, e eu fui lá e ele estava dando aula sobre a geografia do Oriente Médio, né? Gente, olha, eu fiquei encantado. Ele abriu o mapa, não é? Eu só faltei sentir assim a brisa quente do ar do Oriente Médio, né? Foi uma aula impressionante. Mas, no final, ficou nisso. Conteúdo, apenas conhecimento, apenas na área cognitiva. Esse é um grande problema, um grande risco no nosso estudo bíblico. A Bíblia ela não foi escrita para nos fazer mais conhecedores. A Bíblia ela foi escrita para que o nosso conhecimento em relação de Deus transformasse o nosso coração, transformasse completamente as nossas vidas. Então a gente precisa ter em mente isso, né? Então quando nós estudamos, nosso propósito então é encontrar o sentido que o autor quis dar para o texto, porque essa é a mensagem de Deus para nós. E é essa mensagem que transforma os nossos corações. Então, em relação a isso, nós temos dois problemas. O primeiro é ir diretamente para a aplicação sem ter estudado primeiro. E o outro problema é ter estudado, mas esquecer da aplicação e não aplicar. Ou seja, não nos perguntarmos, então, para o texto, ok, o que eu tenho a ver com isso? Qual o meu relacionamento com isso? A mensagem é essa, certo? Deus é Deus de justiça e Deus de misericórdia, certo? Mas como é que eu me relaciono com isso? O que eu tenho a ver com isso, né? Como que eu sou parecido com Jonas? Em que sentido?
né? Então, são perguntas que a gente não pode esquecer. A gente tem que fazer todas as vezes que nós estudamos e nos debruçamos sobre o texto. Já aconteceu várias vezes de eu acarretar no erro de só estudar. Eu estudo, e aí fecho e vamos, bola para frente, né? E aquilo não teve relação nenhuma comigo, somente eu estudei somente para pregar, somente para dar aula. Mas, assim, às vezes que eu parei e fiz a pergunta, ok, essa é a mensagem, mas como que eu tenho me relacionado com essa mensagem? Como que eu tenho sido impactado, sido confrontado por esta mensagem? Várias e várias vezes aconteceu de eu terminar os meus estudos em lágrimas, né? Deus me confrontando, Deus me confortando várias vezes. Então, é isso, é a palavra de Deus falando conosco, né? Sim. Por isso que o tema desse nosso estudo tem sido aprender a Bíblia para crescimento pessoal com Deus, né? Para a gente ser menos parecido com Jonas e mais parecido com Deus, pegando aí o tema aqui do nosso tempo. Nelson, muito obrigado mais uma vez aí por sua participação. Gostaria de pedir que você orasse pelos alunos, aqueles que participaram ou participarão desse estudo, e que esse vídeo alcance e edifique muitas pessoas, para que realmente o coração de Deus esteja formado no coração de todos aqueles que assistirão esse vídeo. Pode orar. Obrigado. Mais uma vez, Bima, obrigado pelo convite e Deus continue abençoando aí seu ministério, seu trabalho. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque ela chegou até nós. O Senhor usou teus servos do passado para que a tua palavra chegasse até nós. E, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que fomos a tua palavra de maneira displicente, simplesmente aplicando de acordo com o que a gente acha que deveria ser, ou estudando o texto sem aplicar como deveria ser aplicado o texto, Senhor. Então, por favor, nos perdoa. Obrigado, Senhor, por levantar pessoas que têm nos ajudado a entender isso. E, Senhor, nos ajuda nas nossas limitações a ir à tua palavra. Nos dá um coração, Senhor, de realmente de servo, nos dá um coração de filhos, nos dá um coração, Senhor, ansioso por ouvir a tua voz, por ouvir a tua palavra e aprender do Senhor. E nos ajuda, Senhor, então, a superar as nossas próprias limitações em relação ao texto, a entendermos os nossos estudos, nos nossos estudos, a tua palavra, e aplicá-la corretamente, para que Cristo seja glorificado em nós e por meio de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Pessoal, amanhã, na sequência aí da nossa maratona, teremos o pastor Mendes falando de como ele sempre usou aí o seu tempo para observações, e também não esqueça de depois olhar a descrição do texto, do vídeo, que vai ter as informações aí de frente com o texto, liderado aí pelo pastor Nelson Galvão. Nelson, obrigado, Deus abençoe, e vamos encerrar aqui a nossa grande prazer, Bima. Amém.